É sempre importante nós lembrarmos que nós temos o livre-arbítrio. Esse livre é liberdade, até onde chega a liberdade do outro. E essa liberdade nos dá um potencial interno que é termos a capacidade de selecionar ou vou pelo lado direito ou vou pelo lado esquerdo, né? Esse livre-arbítrio, né? Essa questão de eu ter dentro de mim o poder de tomar decisões, ações, né? E essas decisões, essas escolhas, elas são muito pessoais, né? Eu penso, né, que nós não deveríamos tomar decisões que não façam sentido dentro de nós, né? O conhecimento, quando a gente começa a estudar mais o Espiritismo, começa a abrir a nossa mente para a lógica, para a razão, né? Então tudo que a gente já viu até o momento tem que fazer algum sentido. Se não faz sentido, né, quem sabe é um outro momento. Nesse momento, às vezes eu não estou preparado para receber essa informação. Às vezes é num futuro próximo, às vezes é em outra reencarnação. Então existe um momento para a pessoa estar preparada para receber o conhecimento e também ou praticar. Às vezes eu vou receber conhecimento nessa vida, mas quem sabe numa outra vida eu vou praticar. Mas nessa eu estou para adquirir conhecimento. Mas muito melhor seria se eu adquirisse o conhecimento e eu o praticasse. A questão de perdoar a si e os outros. Nós não progredimos se nós ficarmos com culpas internas, essa questão que me arrasta, que eu não vou para frente, a questão que é como se fosse um autoflagelo, um pensamento autodirigido, que eu não sou uma pessoa boa, não sou má, enfim, eu não mereço estar aqui, só faço coisas erradas. Não. A primeira questão é, eu preciso me perdoar, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, mas é agora, o que eu faço com essa informação? O que eu vou adiante com isso? Perdoar os outros, perdoar a si primeiro e os outros. E muito interessante que hoje eu fiz uma prática de essa relação de perdoar, porque alguns anos atrás teve uma pessoa no meu trabalho e ela falou uma palavra, que essa palavra ela ficou armazenada na minha consciência, na minha cabeça. E eu não estava passando um momento bom naquele ano, foi o ano de 2015, e essa palavra ela ficou ressonando na minha cabeça. A pessoa disse assim, foi um projeto que eu fiz, e eu acabei errando nesse projeto, e chegou na hora de avaliação desse projeto, a pessoa disse, não vou falar o nome, né, mas falou engenheirinho de, e o palavrão. Aí falou, você só faz? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, armazenou aquilo. E eu fiquei muito tempo com aquilo, falei, nossa, a pessoa trabalha em outro setor, bem na fábrica, distante, assim, não tinha muito contato, era só por telefone quando dava algum erro, né? Aí passou alguns anos, 4, 5 anos, a pessoa, por incrível que pareça, ela foi trabalhar comigo. Essa pessoa. Eu pensei, essa pessoa vai trabalhar comigo. E eu fiquei analisando, nossa, o que eu preciso aprender com ela, né? E foi momentos assim bem difíceis, né? De discussões assim mentais entre eu e essa pessoa. E teve um momento que ocorreu, que foi um lapso muito grande, de que ela não foi escolhida para fazer orientar uma equipe ali para melhorias, e me escolheram. Aí essa pessoa se revoltou, entrou numa revolta tão grande, e não vou falar o grupo dela, mas ela tem uma força gigantesca magnética, e ela não sabe disso, e isso me fez muito mal. E o que eu fiz, né? Eu falei, não, algum momento vai surgir essa oportunidade, né? Eu estava dentro de mim, já fazia tempo que eu queria perdoar, que ficou aquilo dentro de mim, e ela também, coisas que eu falei para ela também armazenou, e eu percebia, sentia isso. E hoje foi o dia assim que eu falei,
eu falei, a espiritualidade me ajuda, né, nas palavras que eu devo falar para essa mulher, para essa pessoa. Que eu possa falar palavras que ela compreenda, né? E que eu possa falar do meu coração aquilo que eu realmente fiquei magoado. Aí quando eu cheguei perto dessa pessoa, e eu senti que era o momento, sabe, de falar, e cheguei e comecei a falar para a pessoa, olha, eu acho que eu estou totalmente errado, eu vim te pedir desculpas. E ela arregalhou os olhos assim, ela se espantou, a pessoa, e a reação da pessoa assim, ela ficou sem saber o que falar, e eu comecei a falar, disse, olha, eu acho que eu tive errado todo esse tempo, eu fiquei, acho que você nem sabe, mas naquele momento que você falou que era o engenheirinho tal, eu gravei aquilo dentro de mim, e eu percorri muito tempo com aquele pensamento, e toda vez que eu te olhava, vinha aquela memória, engenheirinho. Aí eu rechaçava essa pessoa, rechaçava essas energias, mas ao mesmo tempo, ação e reação. O que é ação e reação? Eu estava enviando pensamentos negativos para a pessoa, e aquilo estava me retornando, estava me desequilibrando. E quando eu cheguei e comecei a falar isso para ela, essa pessoa, ela tem um emocional distante, muito distante. Ela começou a verter os olhos e começou a quase chorar. E eu fiquei, nossa, essa pessoa está se emocionando, né? Ela tá... E aí no final das contas, nessa conversa foi muito boa. Foi muito boa porque trouxe uma sensação de paz, de alívio, uma sensação de conexão mais com essa pessoa. Eu falei para ela, nosso objetivo aqui é trabalhar, é sermos éticos. E quando a gente se dá bem, eu falei para ela tanto, né, em pensamentos, nessas energias, nesse ambiente pesado, quando a gente se dá bem, a gente produz melhor. Mas é fácil? Não. Eu falei para ela, olha quantos anos eu estava com esse pensamento de você e você nem sabia. Interessante isso, né? A gente guarda coisas que a outra pessoa ela nem desconfia. Mas quem que pode saber sobre esse pensamento e esse sentimento? É nós. E quem vai tomar a ação para libertar isso? Somos nós. E quantas cargas nós carregamos durante uma vida? É de pai, de mãe. Será que realmente eles estavam errados? Nessa questão do trabalho, eu sei que eu não estava completamente certo, mas a pessoa também, é um ponto de vista. Ela não estava certa e errada. Simplesmente foi o meu ponto de vista que absorveu aquela situação como uma forma negativa e eu armazenei dentro de mim. Eu guardei aquilo. Eu estava alimentando aquilo dentro de mim. E quanto mais a gente faz essa questão de perdoar e um perdoar sincero, a nossa vida ela vai ficando cada vez mais leve. Isso são as cargas que nós falamos, as cargas que nós mesmos levamos as pessoas juntamente conosco.